Boa tarde, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre cada um de vós. Dando sequência à nossa série, ficamos uma semana aí sem vídeo, tive uns probleminhas aí, mas agora estamos de volta. E hoje, meus queridos irmãos, eu pensei bastante para fazer esse material, é um material bem complexo. Hoje iremos falar sobre as 2.300 tardes e manhãs. Eu tentei falar mais sobre elas e menos sobre o juízo, apesar que as duas coisas estão entrelaçadas, mas não consegui. Preparei um material que eu acredito que ficará muito bom para vocês. É um breve comentário sobre as 2.300 tardes e manhãs, porque o tema é muito amplo. O tema é muito importante, esse tema das 2.300 tardes e manhãs. É um tema desconhecido e muito pouco estudado pelas outras denominações, que apenas adventista tem um estudo sobre isso, sobre o juízo de Deus, e também por muitos adventistas. Vejo hoje que dentro da igreja adventista tem muitos adventistas que não têm pleno conhecimento do assunto, do tema, e às vezes têm dificuldade até de falar sobre o assunto, embora seja complexo e amplo. Mas esse tema ele é muito importante, principalmente para você que não é adventista, para você poder entender um pouco, ter assim uma visão geral do assunto e conseguir entender como cremos, como interpretamos essas passagens, ainda que discorde, porque eu vejo assim a importância desse tema. Tem muitos apologetas hoje que são contrários à nossa interpretação, que fazem algum tipo de comentário, mas demonstram no comentário desconhecerem o assunto. Eu tentei simplificar o assunto, mas vamos lá. Vamos falar sobre as 2.300 tardes e o juízo. Darei uma breve introdução sobre o juízo, mas eu darei uma explanação boa também sobre as 2.300 tardes e manhãs. Você já deve ter ouvido falar assim, uma vez ou outra você já deve ter ouvido falar sobre juízo investigativo, Jesus passando do Santo dos Santos para o lugar santíssimo, do Santo para o Santo dos Santos, do Santo para o Santíssimo. Você já deve ter ouvido alguém dizer que se existe essa fase que Cristo faz no santuário celestial, então a cruz está invalidada. Então vamos lá, vamos entrar um pouco nesse tema. Vamos falar um pouco agora sobre o juízo. A Bíblia, meus irmãos, é muito clara quando ela fala sobre o juízo de Deus. Ela deixa muito claro sobre a magnitude do juízo de Deus, a importância, e existem textos muito enfáticos sobre o assunto. Iremos ver apenas um, senão ficará muito grande esse texto. Iremos ver apenas Mateus 11, 24. Se você tiver e puder, acompanhe na sua Bíblia. Mateus 11, 24 diz assim: Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma e Gomorra do que para contigo. Cristo falando aqui que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles povos daquele tempo, falando com os fariseus ali. Interessante nesse texto que esse texto deixa claro algumas coisas. O juízo, o dia do juízo, e que haverá menor rigor, ou seja, Sodoma e Gomorra ainda não, no tempo de Cristo, não havia sido julgada no tempo de Cristo. E aqui nos mostra que a condenação ainda não foi recebida por Sodoma e Gomorra. Esse texto é um texto bem interessante, falando sobre o juízo. Paulo fala que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para vindicação. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Ele fala em Coríntios também. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esse é a fala de Paulo. Pedro lá em 1 de Pedro 4, 17, nos deixa uma informação muito importante. 1 de Pedro 4, 17 diz assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro aqui deixa claro que o juízo começa pelos santos, pelos salvos, pelos crentes. É uma coisa interessante. E o próprio Paulo também deixa um texto que às vezes é até confuso na cabeça de muitos,
que é 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3, que fala que nós iremos julgar o mundo e os anjos no juízo de Deus. Diz assim, 1 Coríntios 6, 2 e 3, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? É um outro texto de Paulo. E encontramos também umas menções na Bíblia que aponta para o juízo, para uma forma de juízo antes da vitória final ou da condenação final, que é o caso ali o Evangelho de João 5, 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Com esse monte de texto falando sobre o juízo, sobre algumas fases do juízo, fica um pouco complicado de entendermos o juízo. Todos nós compareceremos no tribunal de Cristo. O juízo começa pelos cristãos, pelos crentes. Nós iremos julgar o mundo. E quando Cristo vier, que esse texto é uma alusão a isso, os que se acham no túmulo ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para ressurreição, para o juízo. Ou seja, a nossa condenação ou salvação será por meio do corpo ressurreto. Não existe salvação fora do corpo. Iremos ressuscitar para sermos salvos e ressuscitar para sermos condenados. É o que o texto diz. E depois lá João em Apocalipse deixa claro o tempo entre as duas ressurreições. Ali em Apocalipse 20 ele fala que sobre o milênio, o tempo ali entre as duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos. Mas eis a questão diante desses textos. Se a pessoa vai ressuscitar e vai para o céu, como diz João aqui, que é o último texto, ela tem que já ter sido julgada. Vocês não concordam? Conseguiram entender aí? Como que nós iremos para o céu? Para irmos para o céu, temos que ser considerados justos, sem ser julgados. Se vamos para o céu, já fomos julgados. Isso é claro, né, meus irmãos? Porque a ressurreição para a vida, quer dizer, já foi ressuscitado para a salvação. E o outro ressuscitou para a condenação. Então tem que existir um juízo aí antes dessa ressurreição. Uma parte do juízo, pelo menos. E esse juízo que nós pregamos, que começou em 1844, a data depois falaremos, talvez até em outro vídeo, mas vamos focalizar nisso, no juízo em si. A nomenclatura, às vezes, que é usada ali pelos adventistas, existem duas nomenclaturas usadas para o tipo de juízo na Bíblia, que é o juízo investigativo e juízo pré-advento. Eu até prefiro a nomenclatura juízo pré-advento, ou seja, juízo antes da vinda de Cristo. Acho que fica mais didático. Juízo investigativo é um pouco confuso, e apesar de que todo juízo é investigativo por si só. Vou dar alguns exemplos. Por que investigação? Porque às vezes as pessoas fazem algumas indagações. Mas Deus sabe de tudo e tal, para que investigar e tal? Vou dar apenas alguns exemplos, apesar que todo juízo é investigativo. Quando Adão pecou, lá no Éden, Deus procurou Adão. Disse, Adão, onde estás? Deus não é onisciente, ele sabia onde Adão estava e que Adão tinha pecado. Por que ele chamou Adão? Interessante pensarmos dessa forma, né? É claro que Deus sabia onde Adão estava e que ele tinha pecado. Deus é onisciente. Sodoma e Gomorra. Esse texto eu quero até ler com vocês. É um texto muito interessante, que às vezes o pessoal usa textos para atacar a nossa crença, mas não fazem as devidas avaliações antes de fazer a crítica. Gênesis 18, verso 20 e 21. Tendo em mente que Deus é onisciente, vamos lá. 18, 20 e 21. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei.
Ou seja, Deus, aquele fato dos 2 anjos que vão encontrar com Abraão, os 3 homens, né, que vão encontrar com Abraão, 2 descem a Sodoma e Gomorra e tal. Irei ver se os pecados de lá são de fato como tem chegado até mim. Mas Deus não é onisciente? Por que Deus tinha que ir até Sodoma e Gomorra para ver se os pecados são de fato como tem chegado até ele? Isso é uma coisa interessante de notarmos. É claro que ele sabia, né, meus irmãos? Ele sabia. E um exemplo disso, porque Deus trabalha com o ser humano de uma forma que o ser humano possa entender. Deus sabe tudo, mas a forma dele trabalhar, dele explicar, é uma forma que cabe dentro da nossa compreensão. Por isso, esse tipo de menção na Bíblia, mesmo sendo ele onisciente, se nada implica na sua onisciência. Até mesmo a questão de um juízo, Deus sabe tudo, quem é dele, quem não é. Mas vamos lá, um texto que eu gosto de pedir os irmãos para refletir sobre essa mesma analogia que estamos fazendo agora, é o texto de, não vou ler não para ganharmos tempo, é o texto de Abraão. Quando Abraão leva Isaque até o Monte Moriá para oferecê-lo a Deus, para sacrificá-lo, para matá-lo. É interessante notarmos que Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho para ele. E Abraão vai até o monte para fazer isso. Deus sabia se Abraão iria ou não aceitar a proposta de Deus e se iria chegar até o fim, iria fazer. Vocês conseguem entender? Vamos de novo. Por que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque no Monte Moriá para ele, sendo que Deus é onisciente e sabia que Abraão iria sacrificar Isaque? Por que Deus pediu? Se Deus é onisciente, ele sabia se Abraão iria até o fim e sacrificaria Isaque ou se não. Por que ele pediu? Não só para testar, mas Deus sabe de tudo. Por que Deus pediu? Isso é interessante, isso é muito interessante. Por que ele pediu sendo ele onisciente? Ele sabia que Abraão não ia negar. Ele, antes que ocorresse, Deus já sabia de tudo, Deus sabia se sim ou se não. Ele deixou Abraão ir até o último momento daquele fato, porque ele sabia, mas os anjos do céu não. O universo em redor de Deus, digamos assim, não sabia se Abraão iria ser fiel a Deus até o último instante. Deus sabia o que estava no coração de Abraão, que ele iria até o fim e mataria Isaque, mas os anjos não. Deus trabalha de uma forma que o ser humano, que os anjos possam entender. E eu uso muito essa analogia, eu até falo um pouco sobre o batismo, porque Deus é onisciente, mas o universo ao redor de Deus não. Eu falo muito do batismo. O batismo é uma expressão externa de uma fé interna que temos dentro do coração. Deus sabe se você, se somos de Deus, se somos dele inteiramente. O batismo apenas é uma forma de expressar externamente aquilo que já temos dentro do coração. Por que é tão necessário o batismo? Deus é onisciente, Deus conhece o seu e o meu coração, mas os anjos não, o universo não conhece. Por isso, se você ainda não tomou essa decisão, fica aqui até o apelo, tome-a, batize, demonstre para o universo que você aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, como seu único e suficiente Salvador. Não perca tempo, pois estamos aí nos finalmente da história. Por isso a importância de expressarmos externamente aquilo que sentimos internamente, assim como foi Abraão, para que o universo veja que você tem Cristo como seu único Salvador. Deus deixou Abraão ir até o último momento para que o universo todos vissem que Abraão era fiel a Deus. Entende? Até Jó, Deus deixou até o último momento para Satanás e o universo ver que Jó era temente a Deus, sendo Deus onisciente. Deus sabe o coração de cada um, assim como sabia o de Abraão. Você tem que expressar essa fé sua, no caso do batismo, para demonstrar para o mundo inteiro e para os anjos que você pertence e declara Cristo como seu único e suficiente Salvador. E dentro dessa analogia, temos em mente que Deus não precisa nem de um juízo. Deus não precisa de um juízo para saber quem é dele e quem não é. Deus já sabe, antes de criar o mundo, ele sabe quem iria amá-lo e quem iria negá-lo. Antes de criar o mundo, Deus já sabia disso. Ele não precisa de um juízo, não vai ser um juízo que vai definir quem é de Deus e quem não é. Só que o interessante é que ele trabalha dessa forma, numa forma que possamos entender, que o mundo entenderá qual é o verdadeiro caráter do Deus a quem servimos. Quando entendermos perfeitamente as questões do juízo, todas as nuances do juízo, veremos que quem está sendo julgado é Deus, entre aspas, né? Quem está sendo julgado é Deus, ou melhor, o seu caráter, que é santo, justo e bom. Vamos entrar um pouquinho na fase do juízo, depois falarei sobre isso novamente. A primeira fase do juízo, que eu prefiro a nomenclatura pré-advento ao invés de investigativo, porque eu já expliquei aqui sobre investigativo, eu prefiro pré-advento, que é antes da vinda de Cristo. Por que pré-advento?
Porque para sermos arrebatados e levados para o céu, por ocasião da volta de Cristo, temos que ser julgados antes de irmos para lá, porque senão, como que iremos sem ser julgados, sem sermos julgados, entende? E a base para esse juízo pré-advento, uma das bases, né, encontramos no livro de Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, diz assim, acompanhe a leitura. Continuei olhando até que foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e a sua roda era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviram, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Aqui é uma cena de um juízo celestial antes da vinda de Cristo. E o interessante, que já falei sobre isso nos vídeos anteriores, sobre os paralelos do livro de Daniel, esse tribunal está em paralelo com o capítulo 2, que é a pedra que vem e destrói a estátua. Para essa pedra vir tem que ter um juízo. Aqui vemos a ação do chifre pequeno, a visão está na terra, a visão passa para o céu, uma dinâmica muito interessante no livro de Daniel. Ele vê o tribunal celestial, depois a visão volta e o reino é entregue aos santos. Se você continuar lendo o capítulo, você entenderá. A ação do chifre pequeno, juízo celestial e o reino é entregue aos santos, que é uma figura da volta de Cristo. Entendeu? Aqui é a primeira parte, um juízo antes da vinda de Cristo, um juízo pré-advento. Não sei se ficou claro para os irmãos. Isso aqui está em paralelo com Daniel 8, 10 a 14, com a mesma dinâmica, visão na terra, visão no céu, visão volta para a terra. E o juízo está num paralelo perfeito com a purificação do santuário. Por isso entendemos que a purificação do santuário se trata de um juízo. Não sei se ficou claro para os irmãos. Vimos também aí nos vídeos anteriores esses paralelos. Aconselho os irmãos que voltem. E essa purificação, essa vindicação, o termo ali Nitzdak, né, que é unifal ali, que é a voz passiva, que será purificado, o santuário, ele tem a ver, ele tem uma conotação judicial. Encontramos isso muito no livro de Salmos e tal. Essa purificação tem a ver com um juízo, com uma demanda, digamos assim, judicial. E após esse juízo, o reino é entregue aos santos. Essa é a primeira fase, o juízo antes da vinda de Cristo. A segunda fase do juízo. A segunda fase do juízo termina... vamos lá, começa a segunda fase, termina a primeira para começar a segunda, né? Mas aí a segunda fase, após Cristo terminar o juízo no santuário celestial, ele se enche de fumaça, como diz lá em Apocalipse, o Espírito Santo é tirado da terra. Quem converteu, converteu. Quem não converteu, não converterá nunca mais, porque se com o Espírito Santo nos ajudando a enxergar o pecado, a justiça e o juízo, sem ele jamais conseguiremos alcançar o arrependimento e aceitarmos a Cristo como Salvador. Aí Cristo termina o juízo, o santuário celestial, o Espírito Santo é tirado da terra, quem converteu, converteu, quem não converteu, não converterá mais, pois o juízo já estará feito. Aí cai-se as 7 pragas do Apocalipse e Jesus volta para buscar o seu povo. Jesus volta para buscar o seu povo, o arrebatamento. Só lembrando que esse arrebatamento cremos que será de forma visível e literal. E ainda nesse arrebatamento, a manifestação da sua vinda, de forma visível e literal, ele destruirá os ímpios e o mundo inteiro com a manifestação da sua vinda, como está lá em 2 Tessalonicenses 2,8. E iremos para o céu com ele e lá passaremos o período de tempo que se chama milênio, o milênio. Esse milênio é entre as duas ressurreições. A primeira ressurreição acontece por ocasião da vinda de Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. A primeira ressurreição acontece por ocasião da vinda de Cristo. Começa-se o milênio. Segunda ressurreição, ressurreição dos ímpios. O milênio é um período de tempo entre as duas ressurreições. E esse período de tempo é no céu onde estaremos. A terra será destruída pela manifestação da vinda de Cristo, arderá em chamas e nós estaremos no céu, participando da segunda fase do juízo. E aí entra a segunda fase do juízo. E aí que entra o texto lá que Paulo falou que nós iremos julgar o mundo, nós iremos julgar os anjos, pois o ser humano já foi julgado, os salvos ali que foram com caráter vindicado já estão no céu com Cristo. Aí iremos julgar os anjos e o mundo e iremos entender por que quem salvou se salvou, quem não salvou, por que não se salvou, entendem? E finalizando o milênio, a Nova Jerusalém desce do céu, os ímpios são ressuscitados, após tentarem invadir a Nova Jerusalém, movidos por Satanás, desce fogo do céu e eles são condenados pelos atos
e por não aceitarem a Cristo, né? Que somos condenados não pelos pecados, mas por negarmos o perdão de Cristo. E são lançados no lago de fogo e enxofre, né? Que muitos chamam de inferno, né? Leia lá Apocalipse 20, 21 e 22. E assim inicia-se a eternidade aqui na Terra. A Terra começa aqui. A nossa... Falamos aí já um pouco de juízo, de salvação, de escatologia, é um pouco complicado, mas aí começa a eternidade aqui na Terra. Por que eu disse que... Só ajeitar aqui uma bagunça aqui. Por que eu disse que é Deus que é julgado, ou melhor, o seu caráter que está sendo julgado? Quando começamos a entender o grande conflito na qual estamos inseridos, aí temos um pouco da noção disso. É que dá a entender que o diabo e Cristo e Deus lutam ali de igual para igual. O diabo é um ser insignificante diante de Deus. Insignificante, muito, muito minúsculo. Mas vemos que esse conflito, esse juízo tem a ver com o caráter de Deus. Por quê? Não sei se os irmãos vão conseguir entender a minha explicação. Quando o homem pecou, a queda do homem, o salário do pecado é a morte. O homem pecou, ele seria condenado a morrer. Se Deus salva o homem após ter pecado, Deus seria injusto. Se Deus deixa o homem morrer, Deus seria justo, mas não seria amoroso. Então, diante dessa dúvida que o diabo, pelo visto, deixou no universo, eu creio, isso não tem na Bíblia, mas eu creio que Deus disse: o homem pecou e tem que morrer. Vocês terão que morrer, mas eu vou lá na terra, vou morrer no seu lugar, na cruz, e lhes devolverei a vida eterna. Deus pagou pelo preço do seu e do meu pecado. Por isso vemos que o que está em jogo nesse grande conflito é o caráter de Deus, não o seu poder. Ele não luta com Satanás, não duela de igual para igual, que Satanás é insignificante perto de Deus. Aí ele nos devolverá a vida eterna. Ele provou assim que ele é amor e ele é justo. Por isso que entra o caráter de Deus na primeira fase. A primeira fase de Cristo, do juízo, Deus vindica o seu caráter perante os anjos. Por isso que o tribunal é no céu. Ele mostra para os anjos um exemplo. Everton é pecador tanto quanto Hitler, mas ele entendeu e viu que só seria salvo através da justiça de Cristo transferida a ele, através da justificação de Cristo que ele conseguiria alcançar a salvação ou ser considerado justo. Pecou igual Hitler, mas ele estará salvo, pois ele entendeu que precisa de Cristo para ser salvo. E assim, Cristo salvará todo mundo, mostrando que ele é justo. Quem não aceitar a justiça de Cristo será condenado. Aí ele vindicará a Deus o seu caráter perante os anjos no tribunal celestial. A segunda fase do juízo, que eu já expliquei um pouquinho, que é lá no céu, no milênio, nós iremos julgar o mundo e os anjos. Deus vindica seu caráter justo, santo e bom perante o universo, no caso, os seres humanos, nós que estaremos no céu. Um exemplo, você tem um tio, um pai que faleceu e que não estará no meio dos salvos lá no céu. Deus vai te mostrar que todos os que perderam porque amaram mais o pecado do que a Cristo, porque escolheram mais o pecado do que a salvação em Cristo. Aí o caráter de Deus será vindicado perante os homens, já foi vindicado perante os anjos, será vindicado perante os homens. Os homens terão certeza que Deus é justo, ele fez tudo para salvar o pecador. Tudo que pôde fazer para salvar os perdidos, ele fez. Quem não quis tomar posse disso foi os que foram condenados. Não sei se ficou claro. E a terceira fase do juízo, que é a fase executiva, ressuscita os ímpios e são lançados no lago de fogo e enxofre e condenados proporcionalmente. Cremos também na aniquilação, isso é tema de outro vídeo, e assim inicia-se a eternidade aqui. Isso é uma breve abordagem assim, geral do assunto. O assunto é bem grande. Se formos tratarmos os específicos, as minúcias, daria para fazer uma série aí de uns 20 vídeos. Espero talvez um dia aí, com a graça de Deus, conseguir fazer um vídeo sobre o juízo em si. Mas essa é a parte do juízo, espero ter ficado claro. Mas vamos lá, voltando para Daniel. Daniel diz assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O pessoal às vezes... Vou só tomar uma aguinha, meus irmãos. Que delícia. O pessoal às vezes tenta assim, por já ter em mente que Antíoco Epifânio e tal já entendem ou tentam conciliar essa visão com Antíoco Epifânio e veem as 2.300 tardes e manhãs como tempo de profanação do santuário. Só que temos um detalhe, o texto não diz isso, que as 2.300 tardes e manhãs será um tempo de profanação do santuário.
o texto diz, até quando durará a visão? Já estudamos isso nos vídeos anteriores sobre a visão, razão, maré, não sei se vocês se lembram. Ele diz até quando durará a visão, ou seja, a visão começa lá no bode, no carneiro, que é a Medopérsia e a Grécia, passa por Roma, né, que é o chifre pequeno em suas duas fases, aí vem destruição, profanação, mudança da lei, perseguição, aí sim que o santuário seria purificado, ou seja, toda a visão que duraria 2.300 tardes e manhãs. Até quando durará a visão? A visão que duraria 2.300 tardes e manhãs. Os ataques contra o povo, contra o santuário, as perseguições são tratadas em outros textos, que são lá os 3 tempos e meios, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, Daniel 7:25, lá em Apocalipse fica mais claro, que são os 1.260 dias, 1.260 dias, anos, 1.260 anos, já tratamos disso no vídeo 2, se não me engano. E em Daniel 12:11, que diz que após ser tirada o Tamide e ser posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias, anos, ou seja, 2.300 tardes e manhãs se referem à visão. A profanação é os 1.260 anos e os 1.290 anos. Essa que é a parte da profanação. Às vezes o pessoal mistura tentando conciliar isso. Já falamos sobre isso, mas irei falar mais um pouquinho sobre isso. A única forma de entendermos, já falamos sobre isso no vídeo 2, esses 2.300 tardes e manhãs é no princípio dia-ano, 2.300 anos. Por quê? Se colocarmos, primeiro, temos que ter isso em mente, já falamos também sobre isso no vídeo 4, se não me engano, 5. As 70 semanas, que é um período de tempo maior, lá 490 anos, são tiradas do período maior, que é 2.300 anos. Como tira 490 anos de um período menor que isso? Então, 2.300 tardes e manhãs tem que ser 2.300 anos, para assim poder tirar as 70 semanas, 490 anos de dentro deles. Não sei se vocês entenderam, isso foi tratado nos vídeos anteriores. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, o texto diz que 2.300 anos se refere ao tempo da visão. Quando durará a visão? Até quando durará a visão? Que se estende pelo período da Medopérsia, Grécia, Roma, nessas duas fases, esse tempo. Se pegarmos esses 2.300 dias e fazermos como muitos apologistas fazem, entendermos como 1.150 dias, que já foi tratado no vídeo anterior, para tentar encaixar o antigo epifânio que não encaixa, que não existe nem base exegética para isso. Isso aí já falamos, não tem base para isso, entendermos 2.300 tardes e manhãs como sacrifício, mas isso já foi falado no vídeo anterior, para ganharmos tempo. Segundo, se entendermos 2.300 dias literais, 2.300 dias literais vai dar 6 anos e pouco, não é isso? 6 anos e pouco. Não encaixa com o período da visão. Não entendem? Desde o bode, a Medopérsia, passa pela Grécia, profanação do santuário, destruição, tempo de perseguição e tal, até a purificação do santuário. Dá 6 anos e pouco. 6 anos e 4 meses, se não me engano. Se entendermos como 2.300 semanas de 7 dias, dará 16.100 dias, ou seja, 44 anos e 7 meses. Também não dá o tempo da visão. Se entendermos 2.300 meses, dará 69 anos, também não vai encaixar. A única forma de encaixarmos esse período de tempo da visão com Medopérsia, Grécia e tal, é no princípio de ano. Porque qualquer outra forma não vai chegar ali, nem no reino Medopérsia, nem no reino grego, entende? A única forma de abranger toda a visão é interpretando como 2.300 anos. O que o texto diz é que em 2.300 anos o santuário será purificado. Após 2.300 anos, de Matai. De qualquer outra forma que entendermos, esse período de tempo não chega nem ali no reino grego, pois os medopersas reinaram por 208, 209 anos. Qualquer uma dessas outras formas aí não passa nem do período dos medopersas. Não sei se vocês conseguiram entender. Esses 2.300 anos interpretados de qualquer outro princípio que não seja dia-ano, não passa nem o período dos 208 anos ali que a Medo-Persa reinou, não sei se vocês conseguiram entender. Vai dar 69 anos, vai dar 6 anos e 4 meses, 44 anos e 7 meses, não dá. Esse período de tempo tem que ser interpretado no princípio de ano. Falamos disso no vídeo 2. E a fraseologia ali, tarde e manhã, é interessante. Ela é encontrada em Gênesis. Falamos disso no vídeo 2 também.
os dias da criação, ou seja, a criação se opõe à destruição, né? Deus vai fazer nova todas as coisas. Daniel 8,14 é um antitipo do Yom Kippur, o dia da expiação judaico, só que dessa vez com proporções cósmicas e universal. Assim como o dia da expiação judaica apagava os pecados ali de Israel, Levítico 16 você pode ver isso, no dia da expiação universal, entre aspas, será apagado o pecado de todo o mundo, e Deus dará fim ao pecado, ao pecador, ao autor do pecado, né, que é Satanás. Nós guardamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Muitos adventistas citam lá Levítico 23:32, que de um pôr do sol a outra guardareis o vosso sábado. Aquele sábado que os irmãos adventistas citam para dizermos por que nós guardamos de um pôr do sol a outro, está num contexto de dia da expiação. Podem ir lá e olhar para vocês verem. E essa tarde, manhã, o dia da expiação ia de uma tarde passava pela manhã até outra tarde. De pôr do sol, começava o dia da expiação, passava pela noite, amanhã e até outra tarde, assim como nós guardamos o sábado. E as 70 semanas ali, a estrutura frasal ali, escriturística que Daniel tirou ali, fugiu a palavra, para falar das 70 semanas, ela é tal qual em Levítico 25, 8 ao 10, que fala ali do ano de jubileu e do dia da expiação. A linguagem de Daniel é uma linguagem puramente do dia da expiação de Levítico 16. Os símbolos, a linguagem, as palavras referentes a pecado, todas remontam e demonstram que ele está falando do dia da expiação. A linguagem dele é uma linguagem muito sacerdotal. Alguns até acreditam que ele era sacerdote por isso. Mas tanto Daniel e sua linguagem, que é puramente do dia do Yom Kippur, quanto os rituais de Israel apontam para o dia da expiação, que é uma linguagem miniaturizada de todo o plano da redenção, em proporções maiores, é claro, né? Proporções cósmicas. Tudo é tipo e antitipo. Até o bode Azazel, que é um outro assunto polêmico que entra nesse tipo antitipo da expiação cósmica, digamos assim, um dia da expiação cósmica. A redenção é em proporções maiores. Temos que entender que, para podermos entender isso, temos que entender bem Levítico 16. Aí teremos uma melhor compreensão dessa questão. Podemos até, se Deus abençoar, fazer uma série sobre isso. Teremos noção melhor da história da redenção. Tudo é tipo e antitipo. Por que eu digo isso? Um exemplo, né? Tudo aponta para Cristo. A nossa visão é muito cristocêntrica. Aponta para Cristo e sua obra. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. As festas, tudo aponta para Cristo e sua obra. Um exemplo, fala que Cristo é o pão da vida, os pães da proposição no santuário. Cristo é a luz do mundo, as luzes do candelabro que existia no lugar santo. Fala que Cristo é o sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. Aí entendemos, quando entendemos Levítico, a função sacerdotal no lugar santo e a função sumo sacerdotal, que é no lugar santíssimo, que apenas uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado do mundo inteiro, do mundo, entre aspas, de Israel inteiro. E assim Cristo uma vez entrará no santuário, no Santo do Santo Celestial, para fazer expiação pelo mundo inteiro. E eu já irei explicar isso aqui daqui a pouquinho. Calma aí, meus irmãos. Da mesma forma que a obra lá da expiação não terminava com a morte do Cordeirinho, que às vezes o pessoal pega, mas a obra de Cristo, então, na cruz não valeu nada. Não tem nada a ver. Uma coisa complementa a outra, são complementares e não excludentes. Um exemplo, a morte do Cordeirinho, o Cordeirinho morria, não parava ali. Da mesma forma, Cristo morreu na cruz, não parou ali. A obra de Cristo continua. Assim como o sangue do Cordeirinho era manipulado, aspergido e tal, a obra de Cristo continua. Um exemplo, na cruz, Cristo realizou a expiação completada, ou seja, a expiação consumada. Ele consumou, pagou pelo pecado. Agora, no Santo dos Santos Celestiais, Cristo irá fazer a expiação aplicada. Quem é dele, quem não é, perante o tribunal celestial, ele vai mostrar: esse me aceitou, os pecados dele é um tremendo pecador, estão apagados, a minha justiça é transferida a ele. Eu tenho direito legal de perdoar os pecados do Everton. Tenho direito legal de perdoar os seus e os meus, de pecado do mundo inteiro, que é aceitá-lo como Salvador pessoal. Por isso a importância de aceitarmos a Cristo como Salvador. Não somos bonzinhos, isso é uma graça imerecida. E com essa fase do juízo, ele demonstra para o mundo inteiro que quem ele salvou, ele
com justiça, ele foi justo, ele pagou pelos pecados de cada um, ele não está sendo injusto salvando ninguém. Por isso a primeira fase, ele vindica o seu caráter perante os anjos. Segunda fase, vindica o seu caráter perante os homens. Terceira fase, a execução. E para reforçar, meus irmãos, Cristo não precisa de um juízo para saber quem é dele e quem não é. Ele sabe muito bem quem é seu. Mas ele fala, falando como criança, que para nós crianças podermos entender a grandeza do seu poder e da sua obra. Porque o conhecimento de Cristo é infinitamente maior que qualquer coisa nesse mundo, pois nele se esconde todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. É somente que essa forma didática, com os símbolos ali do antigo Israel, os rituais do santuário, todas as minúcias do ritual do santuário, todas as festas, foi uma forma didática que Deus usou para nos demonstrar, para demonstrarmos, né, o plano da salvação, o plano da redenção. Cada coisa ali aponta para Cristo e sua obra. Cada coisa, até ali a morte de Cristo, morrer fora dos muros da cidade, é um tipo e antitipo do cordeirinho que era morto fora da tenda. Tudo tipifica a Cristo e sua obra, meus queridos irmãos. E somente tratando de uma forma bem simples para podermos nós, simples crianças, entendermos a vontade do Pai, de Cristo. E esse vídeo é um vídeo que ficou grande, é um vídeo que eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre isso. Ele fugiu um pouquinho do princípio ali, 70 semanas, 2.300 manhãs, mas é só uma visão assim geral da questão do juízo, para vocês entenderem melhor. No próximo ou nos próximos vídeos falarei sobre as datas, né, data de início ali das 70 semanas, que entendemos que desde a saída da ordem de Artaxerxes começou a contar os 2.300 anos e eles finalizam em 1844, que é quando se inicia-se o juízo, que é a purificação do santuário. As 70 semanas são um período de tempo dentro desse período maior, que é um período para os judeus ali, Deus estendendo graça para os judeus, que a última semana inicia-se com o batismo de Cristo, o meio da semana o sacrifício é tirado, perde o valor com a morte de Cristo na cruz, e finaliza-se as 70 semanas com a morte de Estevão, quando o evangelho abriu-se, entre aspas, expandiu-se para os gentios. O tempo dos judeus ali seria um povo especial de Deus, foi estendido. Agora não somente os judeus são um povo de Deus, mas todo o mundo, tanto judeu quanto gentil. E espero ter contribuído, né, com um pouco do meu conhecimento para vocês. Esse vídeo é um vídeo complexo, complicado. Se preciso for, né, veja mais de uma vez. Estude, leia um pouco sobre o material, até mesmo você que discorda, né, da nossa posição, é bom para você fortalecer a sua compreensão, seu entendimento. Eu gosto muito de uma frase da irmã Ellen White, que ela diz que nenhuma verdadeira doutrina tem algo a perder sobre a minuciosa investigação, antes se fortalece dela. E eu vi isso na prática. Se você crê numa doutrina, essa doutrina for verdadeira, e quanto mais você estudar, mais forte, mais ela fortalecerá, mais certeza você terá que a sua doutrina é verdadeira. Porque nenhuma verdadeira doutrina tem algo a perder sobre a minuciosa investigação. Por isso eu aconselho vocês a estudar os nossos materiais, a conhecer a posição da sua igreja, mesmo você que discorde, esse é assunto secundário, esse é assunto que não implica em salvação. Isso aqui é um assunto que convém nos entendermos desse assunto para estarmos preparados para os eventos finais. E nos próximos vídeos falaremos mais sobre isso, sobre as datas, sobre por que ali 22 de outubro de 1844 e também um pouco sobre a visão de Irã Edson, essa questão ali de Cristo passando para o lugar santíssimo. E eu quero fazer uma indicação, meus queridos irmãos, apesar desse vídeo ter muita informação, assim, talvez confunde a cabeça de vocês, queria fazer uma indicação, tem um canal de um amigo meu, Leonardo Barreto, o camarada é nota 1000, nota 10. Ele tem tratado muito sobre o tema da imortalidade da alma e ele trata com a linguagem muito simples, muito acessível e trata sempre os textos polêmicos. O canal dele é um canal excelente para quem tem dúvida aí sobre a questão da imortalidade da alma, mesmo os que pensam o contrário à nossa compreensão, mas eu aconselho a vocês, se tiverem se aprofundarem mais sobre o tema, vá lá no canal dele, deixarei um vídeo aqui na descrição do meu amigo Leonardo Barreto para vocês entenderem mais sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, eu acho que é um assunto que deve ser mais estudado pelos irmãos. Espero ter ajudado, fiquem na graça de Cristo, meus irmãos, e que Jesus ilumine e abençoe o seu dia. Tenha um bom estudo.